Olá, meu nome é Gabriela e na videoaula de hoje iremos falar sobre as funções motoras do tronco cerebral, o cerebelo e os glândulos da base do córtex cerebral. Mas afinal, o que vem a ser o tronco cerebral? O tronco cerebral, também conhecido como tronco encefálico, é um dos componentes do sistema nervoso central, que tem como importante papel controlar as diversas atividades corporais. Estando localizado caudalmente ao diencéfalo, cranialmente à medula espinhal e anteriormente ao cerebelo, sendo constituída por bulbo, ponte e mesencéfalo. O tronco encefálico é uma estrutura por onde passa as vias motoras e sensoriais, contendo núcleos e a formação reticular, tendo conexão com o cerebelo. Os núcleos é o acúmulo de corpos de neurônios dentro do sistema nervoso central, sendo divididos em duas grandes categorias. São eles os núcleos homólogos e os núcleos próprios do tronco encefálico. Uma curiosidade bem interessante é que dos 12 pares de cranianos que o corpo humano possui, 10 deles estão localizados no tronco encefálico. A formação reticular é a responsável, pela ativação do córtex. Mas quais são as funções motoras do tronco cerebral e como elas acontecem? O tronco cerebral tem duas funções autônomas, como o sono, o movimento ocular, o movimento respiratório, batimentos cardíacos, deglutição e o controle da pressão arterial, sendo a sua principal função conduzir os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal. Para entender melhor, vamos ver cada um deles por partes. A começar pelo bulbo, O bulbo ele está localizado na porção caudal do tronco encefálico, tendo sua principal funcionalidade relacionada com o controle da respiração, dos batimentos cardíacos, da pressão sanguínea e dos estímulos nervosos regionais. O mesmo é composto pelo nono e o 11º par craniano, que são os responsáveis por duas de suas funções. São eles o grosso faríngeo e o acessório, ou também chamado de espinhal. E aí é por meio desses pares cranianos que a gente vai entender como acontece algumas das funções, que o tronco encefálico ele tem. O nono par, que seria o grossofaríngeo, ele é um nervo, como vocês podem ver aqui na figura ao lado. Ele é um nervo misto que nasce do bulbo, vai à língua e às suas papilas sensitivas. Com isso, traz a sensação de gustação. Além disso, manda raízes motoras para o músculo e faringe, participando assim dos movimentos de deglutição que o corpo humano ele realiza. Então, é por meio desse nono par, que acontece a deglutição no corpo humano. O 11º par, que seria o acessório ou o espinhal, também chamado de espinhal, é um nervo motor que nasce do bulbo e vai aos músculos do pescoço, faringe e laringe. Participa da movimentação da cabeça e do pescoço. A ponte. A ponte ela está localizada entre o bulbo e o mesencéfalo, sendo uma grande massa que atua principalmente no controle da respiração. Além disso, ela é a ponte de transmissão entre informações nervosas do cerebelo, cérebro e medula espinhal. A ponte é composta pela quinta, sexta, sétima e oitava par craniano. São eles o trigêmeo, abducente, facial e vestibuloclear. O quinto par, que seria o trigêmeo, ele é um nervo misto com componente motor que vai da ponte até os músculos da mastigação. Já o seu componente sensorial parte da córnea, face, lábios, língua e dentes e vai para a ponte. O sexto par, que seria o abducente ou motor ocular externo, é um nervo motor que nasce do sulco bulboprotuberância, vai ao músculo reto externo do olho e dá movimentação aos globos oculares.
O sétimo par seria o par facial. É um nervo misto que nasce do bulbo pontino, vai aos músculos do pescoço e da face, dando movimentação a eles. Também regula a secreção da saliva e de lágrimas, além das sensações gustativas. O oitavo par seria o auditivo. É um nervo sensitivo que nasce do bulbo, vai às estruturas do ouvido interno. Este nervo participa como um de seus ramo vestibular, dos processos nervosos do equilíbrio corporal. O mesencéfalo, como vocês podem ver aqui na minha lateral, partindo já, para o mesencéfalo, ele é o menor estrutura do tronco, localizado entre a ponte e o cerebelo. Suas funções incluem receber estímulos visuais e auditivos, além de controlar movimentos dos olhos e do corpo. No mesencéfalo, podemos encontrar o folículo superior, responsável pela visão, folículo inferior, responsável pela audição, substâncias negras, grande estrutura de substância cinzenta, que a gente tem, e o núcleo rubríco, e o terceiro e quarto par craniano, oculomotor e troclear. Então, o terceiro par craniano, que seria o oculomotor, ele é um nervo motor que origina-se no mesencéfalo, vai aos músculos do olho e dá movimentação aos glóbulos oculares, pálpebras e diâmetro da pupila. Já o quarto par, troclear, é um nervo motor que nasce do mesencéfalo, vai aos músculos do grande oblíquo do olho e dá movimentação aos glóbulos oculares. Mas enfim, o que acontece quando as pessoas têm uma lesão no tronco encefálico? Quando há lesões mesencefálicas, há um comprometimento motor e sensorial, podendo acarretar em síndromes e até mesmo levar uma pessoa ao coma. Já as lesões pontinas, que acontece ali na ponte, ela acarreta em alterações de sensibilidade da face, estrabismo, convergente, tontura e alterações de equilíbrio, comprometimento motor e de sensibilidade e motricidade. Na musculatura mastigatória com a facial comprometida. Então, você vai ter aí sua mastigação, sua face toda comprometida. Já quando as lesões são bulbares, ou seja, acontece no bulbo, podem levar a disfagia, disfonias, comprometimento motor e sensitivo, e até mesmo ao óbito. Olá, eu me chamo Gabriela e hoje iremos falar sobre o cerebelo. Primeiramente, precisamos compreender o que ele é. O cerebelo é a segunda maior estrutura do encéfalo. Ele é conectado ao tronco encefálico e sua função primordial é relacionada à motricidade somática. A motricidade somática é o conjunto de funções nervosas e musculares que permitem ao corpo realizar movimentos voluntários ou automáticos. Esses movimentos podem ser divididos em 3 categorias: movimentos reflexos, movimentos rítmicos e movimentos voluntários. A motricidade somática permite ao organismo relacionar-se com o ambiente. Por exemplo, o movimento de flexão de um membro pode ser usado para afastá-lo de um estímulo nocivo, enquanto o movimento de extensão de uma perna pode ser utilizado para estabilizar a articulação e agir contra a gravidade. Os movimentos rítmicos de flexão e extensão das pernas, como caminhar ou correr, também são exemplos de motricidade somática. A motricidade somática pode ser dividida em alguns tópicos, como coordenação motora, equilíbrio, aprimoramento de habilidades motoras, aprendizado motor, funções cognitivas e regulação das emoções. Vamos falar sobre cada um deles. Os neurônios motores somáticos, que se originam no sistema nervoso central, projetam os seus axônios para os músculos esqueléticos, que são envolvidos na locomoção. A precisão de cada movimento pode variar de acordo com a quantidade de unidades motoras envolvidas na ação. A coordenação motora é a capacidade que o corpo tem de desenvolver um movimento, como pular, correr, andar, saltar, realizar tarefas que exijam maior habilidade, como segurar um lápis, bordar, desenhar, recortar, tudo que exija de nós um tipo de coordenação. O equilíbrio
é um estado de um corpo que se mantém independente das forças que atuam sobre ele. Por exemplo, quando se desenvolve o equilíbrio, você consegue ficar parado em uma determinada posição, ou consegue ficar fazendo movimentos repetitivos sem se desequilibrar, que seria perder o controle daquela situação. O aprimoramento das habilidades motoras é a capacidade que o seu corpo e o seu sistema nervoso têm de desenvolver certas habilidades. Exemplo, quando você é criança e você está aprendendo a escrever, você não tem controle físico e motor suficiente para segurar um lápis, para escrever bem, para desenvolver a sua letra, a sua escrita. O aprimoramento motor é esse processo de aprendizado entre o que você sabe e aonde você quer chegar com ele. Dentre as funções cognitivas do cerebelo, podemos destacar questões executivas, planejamento de ação, inibição, flexibilidade, monitorização, raciocínio, memória, semântica, atenção, a dividida e a sustentada, e a linguagem, a fluência, tudo é função do cerebelo. Além do mais, o cerebelo também é responsável pela regulação de emoções, apesar de boa parte do seu papel estar ligado ao controle muscular e a motricidade, a coordenação motora, ele também é responsável por regular as emoções. Podemos compreender, então, que o cerebelo, além de ser responsável por boa parte das funções motoras e físicas do corpo, ele também é responsável pela parte cognitiva, pela parte de regulamentação das emoções, pela parte mais mental, digamos assim. E é importante entender o que pode acontecer se houver uma lesão no cerebelo. A lesão no cerebelo pode levar à ataxia. O A significa não e taxia significa ordem, ou seja, desordem. Isso leva à perca de movimentos musculares, perca de equilíbrio, perca de postura e coordenação, seja ela básica ou complexa. Então, uma lesão no cerebelo pode ser muito prejudicial ao corpo humano. Olá, eu sou Ivan Gonçalves e agora vamos falar sobre os gânglios da base. Os gânglios da base são uma aglomeração de núcleos subcorticais, profundo aos hemisférios cerebrais. Eles estão envolvidos na iniciação, manutenção e inibição do movimento. Deve-se notar como curiosidade que eles não fazem parte do sistema motor. Na verdade, são um amplo conjunto de estruturas interconectadas a diferentes áreas. O seu objetivo, portanto, é planejar ações, aquelas que têm um objetivo muito específico e que geralmente resultam dos aprendizados anteriores. Os neurologistas descrevem os gânglios basais como um grupo neurais que definem as funções do córtex cerebral. Eles asseguram, por assim dizer, a correta execução de qualquer movimento no plano motor entre o cerebelo e os músculos. Dessa maneira, qualquer alteração nessas estruturas nos leva a experimentar alterações no movimento, que é o que acontece, por exemplo, na doença como Parkinson. Composição dos gânglios basais. Os gânglios basais são classificados em núcleos de entrada, aqueles que recebem informação de outras estruturas cerebrais. O núcleo de saída, aquele que envia informações para o tálamo, e o núcleo intrínseco, aqueles que atuam como zonas intermediárias entre os anteriores. Vejamos como eles são organizados. Como vocês conseguem observar aqui na nossa figura, os núcleos da base estão conformados por estruturas principais, e um deles é o núcleo caudado. Também encontramos o putame, a substância negra e os globos pálidos. Agora vamos conhecer cada um deles. O primeiro deles é o núcleo caudado. O núcleo caudado é uma estrutura de substância cinzenta do telencéfalo, localizada ao lado da parede lateral dos ventrículos laterais. É uma estrutura mais alongada anteriormente, que se inicia na região profunda do lóbulo frontal e vai até a região posterior do lóbulo temporal. É uma grande estrutura com muitas funções. O núcleo caudado compõe-se de cabeça, corpo e cauda. A cabeça é o segmento mais anterior e faz uma elevação para dentro do corno anterior, do ventrículo lateral, como já mencionei.
Sigue-se depois o corpo do núcleo caudado, que está situado no alçalho da parte central do vertículo lateral, como vocês estão conseguindo aqui acompanhar na imagem. A cauda do núcleo caudado é longa, delgada e fortemente arqueada, né? Fortemente arqueada. E segue até a extremidade anterior do corno inferior do ventrículo lateral. A cabeça do núcleo caudado está fundida com a parte anterior do putame. Por isso, em conjunto, são chamados de núcleo estriado, com funções relacionadas com a motricidade. O putame é uma estrutura redonda localizada na base da parte frontal do cérebro, no telencéfalo. O núcleo caudado e o putame, em conjunto, formam parte do corpo estriado dorsal. Também é uma das estruturas que compõem os núcleos da base, através de várias vias. O putamen está ligado com a substância negra e ao globo pálido. Globo pálido. O globo pálido é uma estrutura subcortical do cérebro que integra o telencéfalo. Junto com o subtálamo, forma o sistema extrapiramidal, parte importante na coordenação motora. É o principal elemento do sistema dos núcleos da base e é uma das partes do encéfalo que evolui mais cedo. Possui importantes funções na aquisição e manutenção de informações, como aprendizagem e no processo também das emoções. Seus neurônios são longos e com muitos dendritos. É coberto com axônios, com densa mielina, que lhe dá a cor pálida característica do globo pálido. Sua principal fonte de aferências vem do corpo estriado. Seus principais receptores são para a GABA, glutamo e dopamina. A substância negra. A substância negra é uma estrutura cinzenta encontrada no mesencéfalo, e o seu nome deriva da aparência escura nos cortes transversais do cérebro, e sua coloração vem do grande número de neurônios que contém a substância neuromelanina. A principal função da substância negra é produzir o neurotransmissor dopamina, que é a essencial para o controle motor, execução das funções cognitivas e atividades límbicas ligadas às emoções. Além disso, a substância negra também participa do circuito do sistema de recompensa do cérebro. De acordo com as suas estruturas e funções, ela pode ser dividida em duas áreas funcionalmente independentes. A parte compacta é a grande porção dorsomedial da substância negra. Ela é particularmente escura devido ao alto conteúdo intracelular da neuromelanina, precursor da dopamina. A parte compacta contém neurônios dopaminérgicos densamente compactos. Essa parte recebe projeções aferentes principalmente do núcleo penduculopontino e do sistema ativador reticular ascendente. Ele envia projeções dopaminérgicas aferentes para o corpo estriado, mais especificamente para o putame e os núcleos caudados. Por causa dessas conexões, as partes compactas é considerada uma das partes críticas das vias dos núcleos da base, tendo importante função no controle motor. Parte reticulada. A parte reticulada é a porção ventrolateral da substância negra, e essa parte está voltada para os pêndulos cerebrais e tem aparência avermelhada devido ao alto conteúdo de ferro. Ela é formada principalmente pelos neurônios inibitórios. A parte reticulada recebe fibras aferentes do corpo estriado e do núcleo subitálio, e envia projeções eferentes principalmente para a parte motora do tálamo. Por causa dessas conexões, a parte reticulada também é um importante centro de processamento dos núcleos da base. Por ser uma das principais fontes de dopamina do cérebro, é a parte crucial das vias dos núcleos da base. A principal função da substância negra é a iniciação e controle do movimento. O movimento é controlado pela alça dos núcleos da base através de uma via direta e uma via indireta inibitória. Ambas as vias são significativas, influenciadas pela liberação de dopamina pelas fibras da parte compacta da substância negra. A degeneração das células dopaminérgicas
na parte compacta, leva a uma condição conhecida como síndrome de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença crônica degenerativa do sistema nervoso central causada pela diminuição intensa de produção de dopamina, neurotransmissor que ajuda na realização dos movimentos voluntários automáticos do corpo humano. E agora, como vocês conseguem observar aqui na imagem, temos duas situações. Uma substância negra que está totalmente saudável e outra que está já degenerada pela doença. Olá, meu nome é Gerson Gregório e eu vou estar falando sobre o córtex cerebral. O que é o córtex cerebral? O córtex cerebral é a parte do cérebro responsável por processar informações sensoriais, controlar movimentos voluntários e realizar funções cognitivas superiores, como pensamento, memória, linguagem e tomada de decisões. Aqui tem alguns pontos importantes sobre o córtex, né? Primeiro, processamento sensorial. O córtex cerebral recebe e processa informações sensoriais de todo o corpo, como visão, audição, tato e olfato. Funções cognitivas superiores. Ele é crucial para funções cognitivas avançadas, incluindo pensamento, memória, linguagem e tomar decisões. Controle motor. O córtex motor, uma parte do córtex cerebral, controla os movimentos voluntários do corpo. Personalidade e emoções. Áreas específicas do córtex estão envolvidas na formação da personalidade e na regulação das emoções. Essas funções tornam o córtex cerebral essencial para a nossa capacidade de interagir com o mundo de maneira complexa e adaptativa. O córtex cerebral cobre a superfície dos hemisférios cerebrais e é dividido em seguintes partes e funções. Lobo frontal. Funções: controle motor voluntário dos músculos esqueléticos, personalidade, processos intelectuais superiores, como concentração, planejamento e tomada de decisões, comunicação verbal. Parietal. Interpretação, somestesia. Exemplo, sensações cutâneas e musculares, compreensão da fala e formulação das palavras para expressar pensamentos, emoções e interpretações de texturas e formas. Temporal. Interpretação de sensações auditivas, armazenamento, no caso a memória, de experiências auditivas e visuais. Occipital. Integração de movimentos convergidos os olhos, correlação entre as imagens visuais e experiências visuais prévias e outros estímulos sensoriais, percepção consciente da visão. Insular, memória, integração sensitiva, principalmente a dor e visceral. Estrutura geral. Hemisférios e lobos. O córtex cerebral é dividido em duas metades chamadas hemisférios cerebrais. Cada hemisfério é subdividido em 4 lobos principais. Hemisfério esquerdo, geralmente associado ao pensamento lógico, linguagem e habilidades analíticas. Controla o lado direito do corpo. Hemisfério direito, relacionado à criatividade, intuição e habilidades artísticas. Controla o lado esquerdo do corpo. Córtex cerebral e o controle motor. O córtex cerebral desempenha um papel crucial no controle motor, que envolve a coordenação e execução de movimentos voluntários. Aqui estão os principais aspectos dessa função. Primeiro, córtex motor primário, área 4 de Brodmann. Localização: lobo frontal, na região do giro pré-central. Função: responsável pela execução de movimentos voluntários. Cada parte do córtex motor primário controla movimentos de diferentes partes do corpo, organizadas de formas somatotópica, mapeamento do corpo no cérebro. Dois, córtex pré-motor. Localização anterior
ao córtex motor primário. Função, envolvimento na preparação e planejamento dos movimentos, ajuda a coordenar movimentos complexos e sequenciais. 3. Área motora suplementar, localização superior ao córtex pré-motor. Função, importante para a coordenação de movimentos bilaterais e para a iniciação de movimentos voluntários. 4. Córtex parietal posterior, localização lobo parietal. Função, integra informações sensoriais para guiar os movimentos, ajuda a determinar a posição do corpo no espaço e planejar movimentos precisos. Função do córtex motor. Execução de movimentos. O córtex motor primário envia sinais através da medula espinhal para os músculos, causando a contração muscular necessária para o movimento. Integração sensorial. O córtex parietal posterior integra informações sensoriais, como a posição dos membros, para ajustar e refinar os movimentos. Planejamento e coordenação. O córtex pré-motor é a área motora suplementar. Trabalham junto para planejar e coordenar movimentos complexos, como tocar um instrumento musical ou praticar um esporte. Exemplos de controle motor. Escrever. Envolve a coordenação precisa dos músculos, da mão e dos dedos, controlada pelo córtex motor primário. Caminhar. Requer a coordenação de movimentos bilaterais e sequenciais, planejados pelo córtex pré-motor e pela área motora suplementar. Praticar esporte. Movimentos complexos e rápidos, como chutar uma bola ou lançar uma bola de basquete, depende da integração e informações sensoriais e do planejamento motor. Plasticidade cerebral. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar. O neurônio, por exemplo, formar novas conexões, ou seja, ele passa a se comunicar com outros neurônios com os quais não se comunicava antes. A neuroplasticidade, além de proporcionar um melhor desenvolvimento de certas áreas cerebrais, aumentando o desempenho das atividades relacionadas a elas, permite a recuperação neural após certos acidentes. Após lesões do sistema nervoso central, os axônios podem desenvolver novas ramificações e estabelecer novos contatos sinápticos, alterando funções e comportamentos. O sistema nervoso central tenta recuperar suas funções perdidas ou fortalecer aqueles que se enfraqueceram. Há pessoas que já têm uma predisposição para certas atividades, porque nasceram com a parte do cérebro responsável mais desenvolvida. Mas isso não significa que ele não possa ser treinado para desenvolver alguma habilidade. A gente pode estimular isso através da atividade física do cérebro e o aprendizado. Aprender uma língua, um instrumento musical e trabalhos manuais. Tudo isso vai estar reforçando essas vias de aprendizado e estimulando a plasticidade. Exemplos de plasticidade, aprendizado, recuperação de lesões. Recuperação após AVC. Após um acidente vascular cerebral, AVC, áreas do cérebro que não foram afetadas podem assumir as funções das áreas danificadas. Terapias de reabilitação, como fisioterapia e terapia ocupacional, ajudam a estimular essa reorganização, permitindo que os pacientes recuperem habilidades motoras cognitivas. Aprendizado de novas habilidades. Quando aprendemos algo novo, como tocar um instrumento musical ou falar um novo idioma, o cérebro cria e fortalece novas conexões neurais.
Estudos mostram que músicos têm áreas do córtex motor mais desenvolvidas devido à prática constante. Terapia cognitiva. Pessoas com transtornos mentais, como depressão e ansiedade, podem se beneficiar de terapias cognitivas, que promovem a plasticidade cerebral. Essas terapias ajudam a criar novos padrões de pensamentos e comportamento, melhorando a saúde mental e o bem-estar.